A graça e a paz, meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no Sermão da Montanha. Na nossa última reflexão, nós vimos sobre o papel da igreja no mundo, como sal, como luz, como ela se torna relevante no mundo na medida que ela mantém a sua fidelidade aos princípios e valores do reino de Deus. Quando ela manifesta o caráter de Cristo, ela vai fazer a diferença no mundo onde ela está inserida. E dando continuidade a esse capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 17, Jesus vai começar a falar sobre o papel da lei na nossa vida, na vida do cristão. Então, Mateus 5, a partir do 17, Jesus vai dizer assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em verdade vos digo que enquanto existirem céus e terra, não desaparecerá da lei o menor traço ou a menor letra, até que tudo se cumpra. Quem obedecer, ainda que seja o menor desses mandamentos, e ensinar outros a praticarem, será considerado maior no reino dos céus. Todavia, quem desobedecer e ensinar outros assim o fazer, será considerado menor no reino dos céus. Em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Até aí, nesse primeiro momento, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós pedimos nesse momento que o Teu Espírito venha direcionar as nossas vidas, abrir o nosso coração, aguçar o nosso entendimento, para compreender a Tua palavra e a nossa relação com a Tua lei. Qual é o papel dela em nossas vidas? Para que possamos estar completamente rendidos à ação do Teu Santo Espírito, a fim de alinhar a nossa vida à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A lei é um dos pontos de maior confusão para boa parte dos cristãos. É difícil entender qual é o papel da lei de Deus na nossa vida. Por um lado, você tem parte da igreja evangélica entendendo com o Antigo Testamento, todas as aplicações do Antigo Testamento, todo o conteúdo do Antigo Testamento, da lei e dos profetas, eles enxergam como algo completamente obsoleto, que não possui relevância, que não possui aplicação nenhuma na vida do cristão, uma vez que entendem que, como estamos debaixo de uma nova aliança no sangue de Cristo, tudo aquilo que está escrito, registrado no Antigo Testamento, não tem aplicação alguma sobre as nossas vidas. No máximo, servem como um elemento de inspiração a partir do exemplo dos profetas, de tantos homens de Deus. Mas para eles, o Antigo Testamento, toda a lei de Deus se tornou obsoleta. Então, não há aplicação nenhuma para nós. Do outro lado da igreja, você encontra cristãos completamente mergulhados na lógica do Antigo Testamento. Não é incomum encontrar algumas de nossas igrejas dentro de uma perspectiva judaizante. Então, há muitas das nossas igrejas que estão celebrando festa dos tabernáculos, que utilizam instrumentos comuns ao israelita, como o shofar, no nosso culto, e olhando inclusive de uma maneira esotérica, como se esses instrumentos tivessem alguma virtude, algum poder neles, simplesmente porque são citados nos períodos de batalha, em toda a lógica da vida dos israelitas no Antigo Testamento. Então, de um lado, você tem gente dizendo, se tornou obsoleto tudo aquilo que está registrado no Velho Testamento. E por outro, você tem um pessoal mergulhado em todo o sistema veterotestamentário, praticando festas dos que os israelitas praticavam. Então, diante desses extremos, como que fica o papel da lei na nossa vida? E é isso que Jesus está ensinando aqui para os discípulos e, consequentemente, para nós. Jesus, aqui nesse texto, a gente pode destacar três verdades. A primeira delas é qual é a relação do próprio Cristo com a lei. É isso que ele vai dizer no primeiro verso, no verso 17. Depois a gente vai ver a durabilidade dessa lei, até quando essa lei dura. E por fim a gente vai entender qual é o papel da lei na vida do cristão, naquele que já está debaixo dessa nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Então a primeira coisa aí, para a gente ser bem sucinto nessa reflexão, é a relação de Jesus com a lei. E ele deixa bem claro para nós que a relação dele com toda a lei é de cumprir. E Jesus cumpriu toda a lei na sua integralidade,
Toda a exigência de Deus na lei, aliás, as justas exigências do Pai na lei, foram completamente cumpridas na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo Jesus. Ele cumpriu todos os aspectos da lei, que a gente vai refletir sobre esses aspectos mais à frente, posteriormente. Mas Jesus cumpriu todas as exigências de Deus na lei. E é justamente por ele cumprir as exigências da lei que nós, hoje, não estamos debaixo da maldição da lei. Uma vez que para o ser humano é impossível cumprir a lei de Deus. Todos pecaram, disse Paulo, e carecem da glória de Deus. A Escritura vai nos ensinar que se nós tropeçamos em um aspecto da lei, nós somos culpados de romper com toda a lei. Então não existe ser humano na face da terra que consiga cumprir o que a lei manda, que consiga obedecer completamente aquilo que a lei nos apresenta. E como nós somos incapazes, nós estamos debaixo da maldição da lei. Nós vamos sofrer as consequências de não cumprir a lei. O ser humano está debaixo do juízo divino, está debaixo de condenação eterna, porque ele não consegue cumprir essas exigências, ele não consegue obedecer essa lei de maneira integral. E uma vez que ele não consegue, ele já está automaticamente debaixo da maldição. E quando Jesus cumpre toda a lei, é por isso que ele vem, inclusive, que ele se batiza, né? Porque sendo completamente sem pecado, por que ele se batiza? João Batista diz a ele, olha, tu vens até mim quando eu deveria ir até você. E Jesus diz, deixa assim, porque é necessário que tudo se cumpra. Jesus veio cumprir toda a justiça de Deus. Ele veio cumprir toda a exigência de Deus. E uma vez que ele cumpre, ele então pode oferecer um sacrifício pelos nossos pecados. Essa é a razão de Jesus ser completamente humano. Porque ele representa a humanidade que rompeu com Deus e agora está debaixo da maldição da lei. Agora está debaixo da condenação de Deus, agora está sobre a ira de Deus. Jesus vem e nos representa diante do Pai. Ele representa toda a humanidade, e uma vez que ele representa a humanidade e cumpre essa justiça, e nós projetamos a nossa fé em Cristo Jesus, é por aí que nós nos tornamos justificados. Jesus veio cumprir toda a lei, é isso que ele diz. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas pelo contrário, eu vim cumprir. E Jesus cumpriu tudo aquilo que era necessário, tudo aquilo que era exigido pelo Pai. Ele cumpre e ao cumprir, ele se torna um sacrifício aceitável e agradável a Deus em favor dos pecados humanos. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que não é mais necessário oferecermos cordeiros, porque o Cordeiro de Deus foi morto uma vez por todas pelos pecados dos homens. O que cabe ao cristão é ele colocar a sua fé nos méritos de Jesus. Esse é o grande milagre do novo nascimento e da nossa justificação. Uma vez que nós somos incapazes de cumprir isso, nós somos ensinados a colocar a nossa fé, a nossa confiança nos méritos de Jesus, na obediência de Jesus. No momento que nós reconhecemos a nossa incapacidade e reconhecemos que Jesus cumpriu toda a lei e assim o seu sacrifício se torna aceitável ao Pai, nesse momento que nós colocamos a fé em Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Acontece uma união mística entre o cristão, entre o crente e Jesus, de modo que Jesus nos empresta a sua justiça, a sua obediência, e pega de nós a nossa rebeldia, e por isso que ele recebe a punição dos pecados que nós merecíamos. Na união com Cristo, ele pega a nossa desobediência e nos presenteia com a sua justiça, com a sua obediência plena. E é por isso que o Pai, que outrora estava irado conosco, que nós estávamos debaixo da maldição e esperando o seu juízo, nesse momento o Pai olha e vê o Filho, vê a justiça do Filho sobre nós, e imediatamente nós nos tornamos justificados pela graça de Deus.
Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé, aliás. Vírgula, isso não vem de vós. Tudo isso, a graça mediante a fé, é dom, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A primeira verdade que esse texto diz é a relação de Cristo com a lei. Ele diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir toda a lei de Deus, e por cumprir essa lei, aqueles que se agarram em Cristo Jesus e nos méritos de Jesus, automaticamente se tornam justificados. Essa é a primeira verdade. A segunda, Jesus fala sobre o tempo de duração dessa lei. Será que essa duração da lei é até Cristo vir em seu ministério terreno? Até ele se fazer carne? Ou será que esse tempo está se estendendo até cada um de nós? Jesus diz assim, enquanto existirem céus e terra, não desaparecerá da lei o menor traço, a menor letra, até que tudo se cumpra. Ou seja, o tempo de durabilidade da lei, segundo Jesus, no verso 18, é o mesmo tempo em que dura céus e terra. Enquanto existirem céus e terra, a lei de Deus ainda vai estar presente e nós precisamos reconhecê-la em nossa vida. Então, Jesus está deixando claro para nós que a lei não foi abolida, que a lei continua, e que enquanto existir humanidade, céus e terra, a lei estará presente na nossa vida e haverá necessidade de nós observarmos essa lei e alinharmos a nossa vida a essa lei. Então, a durabilidade da lei, a segunda verdade aqui, é a durabilidade de céus e terra, a durabilidade do universo. Então, a lei, claramente Jesus está dizendo, ainda continua tendo validade nos nossos dias. Mais de 2000 anos depois de Cristo, a lei continua tendo durabilidade. Por quê? Porque os céus e terra não passaram. É necessário que tudo se cumpra. Então a lei ainda está presente. E aí a gente entra então na terceira verdade e a mais crucial aqui, que nós vamos deter mais a nossa atenção. Enfim, se a lei dura enquanto existir céus e terra, qual é o papel da lei na vida do cristão? Qual é o papel dela? Qual é o lugar dela na nossa vida? Primeiro, Jesus diz aí que o discípulo, ele vai ser analisado, visto, na medida de adequação, tanto à lei em obediência, como no ensino dessa lei. Olha, a grandeza no reino de Deus será avaliada pela nossa conformidade com a lei, tanto em obediência como no ensino. Quem obedecer, ainda que seja o menor desses mandamentos, e ensinar outros a praticarem, será considerado maior no reino dos céus. Então a grandeza é medida pela nossa conformidade à lei, tanto praticando como ensinando. É o que Jesus está deixando bem claro aí. Então o discípulo precisa se conformar à lei, e ensinar essa lei, inclusive. É isso que Jesus está deixando claro. Agora, vamos tentar entender a lei? Vamos tentar não cair nem no erro daqueles que tornam ela completamente obsoleta, como também do erro daqueles que mergulharam numa concepção completamente judaizante. Quando nós olhamos para a lei de Deus, e a tradição reformada vai ensinar, que ela é dividida em 3 aspectos. Então, quando a gente olha para a lei, a gente vai ver a lei no seu sentido civil, cerimonial e a lei moral de Deus. A lei civil, ela era ligada àquele Estado teocrático de Israel. O próprio Deus que construiu essa nação, especialmente através do seu servo Moisés. Vale lembrar que Moisés tira um povo escravo do Egito e entrega do outro lado um povo organizado, uma nação. Ele tira um monte de escravo e entrega do outro lado uma nação organizada com lei, tribos, tudo bem estruturado, pronto para entrarem na terra prometida, se estabelecerem, se organizarem. Então aquele povo foi formado, pega uma nação, um grupo de escravos e transforma numa nação organizada, com constituição, com lei. Os 5 primeiros livros eram basicamente a constituição de Israel, e os profetas lembravam em todo o tempo para que os reis, os sacerdotes, o povo não se desviasse da Constituição, não abandonasse, não ferissem a Constituição, que era a lei de Deus. Então, há esse aspecto civil, que a gente pode dizer que esses sim
se tornou, de certa forma, obsoleto na medida em que ele estava restrito ao Estado teocrático de Israel. Então, era uma nação formada por Deus, era um Estado teocrático. As aplicações da lei civil estavam restritas ao povo de Israel. Então, a lei civil, a gente pode dizer, de certa forma, se tornou obsoleta. Um outro aspecto que fica bem claro que se tornou também obsoleto é a lei cerimonial. Então, o israelita, ele levava cordeiros para serem oferecidos pelos pecados. No templo, havia um sacerdote que se colocava entre Deus e o povo. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para interceder pelo pecado do povo, para oferecer sacrifícios em favor do povo. Esse aspecto da lei cerimonial fica muito claro que se tornou obsoleto. E fica mais claro quando lemos a carta aos Hebreus, que é um povo que tem a concepção judaizante, os hebreus, evidentemente, e um escritor quer mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo do Antigo Testamento. Então ele vai dizer, olha, Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Inclusive, no próprio batismo lá de Jesus, a gente pode ver também, se refletir sobre a transição de ordem sacerdotal. Porque João Batista era para ser um sacerdote por direito. Ele era da linhagem de Arão. Mas como o templo havia sido tomado pela corrupção humana, por Anás e Caifás, há muito tempo, Deus leva João Batista para o deserto, para não ter nada a ver com o templo, não compactuava com aquele sistema mais, deixar claro isso, que João Batista era o porta-voz de Deus, a voz de Deus que estava clamando no deserto. Então João Batista é levantado por Deus, e ele representa essa ordem de Arão. E quando Jesus se batiza, a gente está vendo uma transição da ordem de Arão para a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que não tem linhagem. É o Deus eterno, aponta para Cristo Jesus, que é o sacerdote uma vez por todas. Por isso que quando ele está na cruz, o véu do templo é rasgado de cima e embaixo, porque não precisa mais da intermediação de sacerdote, porque o povo em Cristo tem acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Cristo Jesus, sangue do Filho. Então Hebreus deixa isso bem claro para nós, que só há um Deus, aí Paulo vai dizer em Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então fica bem claro que Jesus é superior a Moisés, superior a Arão, que o sacrifício dele é superior ao de cordeiros, como eram praticados no Antigo Testamento. Então essa lei cerimonial é muito clara que se tornou obsoleta, também obsoleta. O que restou para nós? Se a lei civil se tornou obsoleta, a lei cerimonial se tornou também obsoleta, restou a lei moral de Deus. Essa, a gente compreende na tradição reformada que a duração dela é a duração de céus e terra. A lei moral continua tendo total validade sobre as nossas vidas. A lei moral, ela não foi abolida. A lei moral não se tornou obsoleta. A lei moral, inclusive, ela é uma régua na mente de todos os homens, inclusive aqueles que nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Há uma lei moral presente, há uma compreensão, uma consciência, Paulo vai dizer em Romanos 2, foi colocada no homem de certo e errado. E mesmo que nós venhamos nos configurar de formas diferentes nas mais variadas sociedades do mundo, todas as vezes que a gente pensa, a gente pode sempre acabar evocando uma espécie de régua, uma lei moral, que avalia a nossa compreensão de certo e errado. Olha, o C.S. Lewis diz isso nos primeiros capítulos, na primeira parte do livro clássico dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar do certo e errado como chave para compreender o universo. E ele mostra como nós, vez por outra, discutimos sobre algumas coisas onde não estão registradas em lugar algum. Como, olha, eu te dei parte da minha maçã, por que você não quer me dar parte da sua laranja? Isso é injusto. E ele diz, da onde a gente tira essa ideia de injustiça, de justiça? Da onde vem isso? Onde estão essas leis? E ele entende que isso foi colocado por Deus, na consciência do homem. A gente pode afirmar isso, inclusive, para aqueles que tentam relativizar a ideia de moralidade, porque se eles relativizam a moral, como é que a gente pode dizer que a nossa configuração moral é melhor do que a dos nazistas?
Se não existe uma régua, a gente não pode dizer que a nossa é melhor do que a dos nazistas. A gente só pode dizer que a deles era algo abominável se a gente tem uma régua para medir. Então, de acordo com essa régua, que é a lei moral de Deus, que está presente na consciência do ser humano, a gente pode dizer que a nossa está acima, está mais próxima do que a dos nazistas. Inclusive, aqueles que querem viver sem lei, eles acabam estabelecendo a própria lei, e em algum momento eles vão invocar uma ideia de injustiça, que é um eco da lei moral de Deus. A gente pode afirmar isso hoje em dia, inclusive tendo base empírica do nosso lado. Há um psicólogo social nos Estados Unidos chamado Jonathan Haidt. E ele, através de experimentos, percebeu que existe presente no ser humano uma espécie de paladar moral. Que a gente tenha lá a capacidade de perceber valores morais. Assim como o ser humano tem um paladar que é capaz de perceber os mais variados gostos e sabores, mas em algumas culturas ele não acionou tal paladar, para tal tipo de gosto. Então, por exemplo, entre os esquimós não há árvore, então ele ainda não experimentou muitas vezes o doce. No entanto, se a gente der algo doce, ele é capaz de perceber isso, porque isso está lá presente, essa capacidade, mesmo que não tenha sido acionada, esse tipo de sabor. E ele vai usar essa ideia de paladar para falar que existe esse mesmo paladar moral no ser humano. O que acontece é que as sociedades muitas vezes se configuram de maneiras diferentes, no entanto, está presente isso. E por que ele fez esse experimento? Quando Donald Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, alguns anos atrás, ele achou que tinha alguma coisa errada com os conservadores. E aí ele começa a fazer esses experimentos e no final ele teve uma surpresa. Nesse experimento que ele fez, ele fazia algumas perguntas. E ele percebeu que existiam pelo menos 6 valores presentes, e ele coloca em forma de binômios. Por exemplo, é melhor ter compaixão do que você ser indiferente ao próximo, ou maltratar o próximo. É melhor ter autoridade do que a gente viver num estado caótico, né? Sem nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de lei. Então ele percebeu que isso estava presente no ser humano. Todo mundo prefere liberdade do que uma tirania. As pessoas preferem a justiça no sentido retributivo do que não ter do que ter injustiça. Então é melhor que aquele que faz o mal seja punido, que exista o elogio para aqueles que fazem o bem, que ele tenha recompensa por isso. Então, ele percebeu esses 6 valores aí que ele apresenta em formas de binômios, né? O sentido de pureza religiosa do que nós sermos profanos. Tudo isso estava presente, segundo o seu estudo, no ser humano. E quando ele foi aplicando e fazia muitos em forma de pergunta, ele percebeu que, dependendo do espectro político que o sujeito estava, ele suprimia esse valor que ele captava de modo intuitivo para fazer valer a sua ideologia. Então, uma das perguntas que ele fazia, imagina um cidadão que criou uma galinha e coabitou com essa galinha, depois matou essa galinha, cozinhou e fez dela a sua janta. Ele disse que era unânime, todo mundo fazia expressão de nojo. Os conservadores diziam isso é nojento, alguns diziam isso é nojento, mas por que é errado? Eu não sei, mas é errado. Não sabia dar uma justificativa teórica, racional, mas percebi intuitivamente que aquilo era errado. E todos faziam expressão de nojo. No entanto, alguns, para fazer valer a sua ideologia, suprimiam esse valor que captaram de modo intuitivo para fazer valer a sua ideologia. A resposta era, mas a galinha é dele, ele tem liberdade para fazer o que ele quiser com ela. Se o sujeito estava no espectro político da extrema-direita, era um anarcocapitalista que tudo para ele é liberdade, ele não vai reconhecer esses valores morais que de modo intuitivo ele captou para fazer valer a sua visão ideológica. Ou na extrema esquerda do espectro político, ele também suprimia para fazer valer o direito, seja ele do outro de ter liberdade. E ele percebeu que onde existia uniformidade, onde todos os valores eram reconhecidos, era ali mais ou menos
no espectro da centro-direita, entre os conservadores. Para sua surpresa, ele percebeu que ali todos os valores eram reconhecidos e nenhum deles era suprimido. E, inclusive, isso fez com que ele se aproximasse desse espectro e revesse a sua própria vida. Então, ele começa pensando que o outro estava com um problema, e no final ele percebeu que ele mesmo estava tendo esse tipo de problema. Hoje nós temos experiência empírica ao nosso lado, mostrando que a lei moral de Deus está presente, e nós devemos alinhar a nossa vida a esses valores. Então Jesus diz, a grandeza é a conformidade com a lei moral de Deus. Agora, abrindo um parênteses, não significa que os aspectos que eu falei que se tornaram obsoletos, como o civil e cerimonial, não possam ser usados de forma didática para nós. Eles são pedagógicos. Paulo diz que a lei é boa. Então a lei, mesmo nesses aspectos cerimoniais, ela pode ser pedagógica para nós. Como a lei civil, para a gente se organizar, a gente pode se inspirar nessas leis para a gente se organizar. Não necessariamente que a gente tem que aplicar isso, mas elas podem ser pedagógicas, didáticas para nós, para a gente olhar para a nossa vida como sociedade, e até o modo como a gente se organiza como igreja, o nosso culto. A gente tem muito conteúdo, inclusive para pensar a organização do nosso culto, da igreja. Então, mesmo que se tornaram obsoletos, são pedagógicos, né? Mas a lei moral continua tendo completa aplicação para nós. E aí Jesus vai dizer, nesse último versículo que nós lemos, antes de entrar no restante do texto, ele diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas. Será que o que Jesus está dizendo é que se eles observassem 150 leis, o cristão tem que observar 890? Porque tem que exceder? Será que é isso que Jesus está dizendo? E quando a gente continua o texto, você vai perceber que não é isso que Jesus está falando. Não é a quantidade que Jesus está dizendo. Exceder a lei dos escribas, a justiça dos escribas, não é observar mais leis, não é a gente formular mais leis a partir daquelas. Tem a ver não com extensão, mas com grau. Tem a ver com profundidade. Porque a profecia do Antigo Testamento de Jeremias em relação à vinda de Cristo Jesus é que ele colocaria um novo coração e imprimiria essas leis no coração do cristão. Então tem a ver com uma justiça profunda. E isso fica claro quando a gente continua o texto de Mateus. Porque Jesus começa a dizer assim, foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. E quem disser raca será levado ao tribunal. E quem disser louco corre o risco de ir para o inferno. Portanto, se você estiver apresentando a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilia com teu irmão, depois venha e apresente a tua oferta. Entra em acordo com o teu adversário que pretende levá-lo a julgamento enquanto está a caminho com ele. Caso contrário, ele o entregará ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e o guarda o lançará na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mata isso aqui. Tem muita gente que diz, eu nunca matei ninguém. Mas quantas pessoas você tem enterrado aí dentro da tua alma, do teu coração? Quantas pessoas você já disse, fulano de tal morreu para mim? João vai dizer na sua carta que aquele que odeia o seu irmão é assassino, é homicida. Não é o fato consumado, é preciso acabar com isso aqui dentro, no coração. Então a gente tem que já produzir isso profundamente. Isso tem a ver com exceder a justiça dos escribas e fariseus. Jesus vai dizer, já foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher a fim de desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito fizer pecar, arranca, lance-o fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que tendo todo ele ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que tendo todo ele ser lançado no inferno. Foi dito aos antigos, quem se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, fará com que a mulher se torne adúltera, e o homem que casar com a mulher divorciada estará adulterando com ela. Você está vendo como é muito mais profundo?
Não é quantidade, mas tem a ver com a gente mudar aqui, a lei impressa no nosso coração, essa mudança aqui interior. Jesus vai falar ainda, na continuidade, sobre não jurar falsamente. Não jurem falsamente, mas cumpram os seus votos perante o Senhor. Não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Você não pode jurar nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto um só fio do seu cabelo. Diga apenas sim quando for sim, e não quando for não. O que passar disso vem do maligno. Foi dito: não resistam ao perverso. Aliás, ele diz, foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. Se alguém quiser processar, tirar-te a túnica, deixe que leve a capa. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, caminhe com ele 2. Dê a quem te pede, não vires as costas a quem lhe quer pedir emprestado. Na última, fica claro uma adição, porque o que Jesus está fazendo até aqui não é contestar a lei de Deus, é dar a devida interpretação da lei de Deus. Por isso que ele sobe e senta, como eu disse lá no versículo, nos 2 primeiros versículos, ele se assenta como um rabino para interpretar a lei de Deus. Seus discípulos se aproximam para acolherem a interpretação de Jesus, o jugo de Jesus sobre a lei e viverem de acordo com esse jugo. Então Jesus, em relação à lei, está dando interpretação. E o que ele refuta? Os ecos da lei. Por isso que a expressão, quando ele se fala sobre o eco da lei, é foi dito. Mas quando Jesus se reporta à lei, está escrito. E aqui fica claro na última, quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antigos? Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, porque assim sereis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, cair a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem somente quem vos amam, que há de extraordinário nisso? Até os pagãos fazem isso. Se vocês saudarem somente os vossos irmãos, que recompensa tereis? Não agem assim os publicanos. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E perfeito aqui tem a ver com totalidade. É o que Deus diz a Abraão, ser perfeito e ande na minha presença. Deixa o senhorio de Cristo ser total sobre a sua vida. Essa justiça tem que nascer no nosso interior. O papel da lei de Deus, da lei moral de Deus, é esse aspecto profundo que muda cada um de nós. Martinho Lutero diz que Cristo nos livra da lei para justificação. Ele cumpre e nos torna justos na medida que a gente confia nos méritos dele e na justiça de Cristo Jesus. Mas aí ele nos devolve para a lei para a nossa santificação. É olhar para essa lei e se render completamente a Deus, para que o Espírito faça com que a gente esteja completamente alinhado à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o papel da lei de Deus na vida do cristão. Eu espero que Deus abençoe profundamente as nossas vidas para que isso se torne uma realidade em nós. Deus abençoe, que a graça de Deus superabunde sobre cada um de vocês. Amém.